Eu gostaria de desafiá-los com o texto das Escrituras, se os irmãos me permitirem. Quando nós pensamos no livro dos Salmos, né? Diga para mim, qual é o salmo, sem hesitar, que vem à sua cabeça quando você pensa nos Salmos? Diga para mim. Salmo 23. É ou não é? Quando fala no Salmo, e não tem só o Salmo 23, né? O livro dos Salmos tem vários salmos. Alguém sabe quantos salmos tem a Bíblia? Eu não escutei. 150? E por que a gente gosta tanto do 23? Né? Tem alguns estabelecimentos que a gente entra, está aberta a Bíblia lá no Salmo 20. É ou não é? Né? Ou no Salmo 91, eu acho. Hoje eu quero pregar no Salmo 23. Na outra vez que eu vier eu prego no 91. Pode ser? Aí eu já deixo o convite meio já combinado com vocês. Estou brincando, gente. Tá? Salmo 23, por favor, abra a sua Bíblia lá. No Salmo 23. Que inclusive foi o salmo predileto do meu avô, né? Ele já é falecido. A nossa família prestigia muito esse registro. Eu quero desafiar os irmãos com esse salmo. E também aqueles que nos assistem nessa transmissão online, né? Eu quero convidá-los, se você puder, colocar-se em pé comigo, em reverência à leitura que faremos, no Salmo 23. É um registro que demonstra o cuidado do Senhor. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, o título seria o cuidado do Senhor, o cuidado do Senhor para com o seu povo. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 23, dos versículos 1 ao versículo de número 6. O Senhor é o meu pastor. Amém? Você pode falar isso essa noite? O Senhor é o meu pastor? Você pode falar isso? Amém. Amém, irmãos. Você pode falar isso. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos neste local, nesta casa de oração, cultuar o Senhor na beleza da tua santidade. Pedimos ao Senhor que possa nos falar ao coração, não aquilo que queremos ouvir, porque isso é muito pouco, que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer trazer para nós, que certamente vai refletir o cuidado do Senhor para com todos nós. Abençoa essa igreja, abençoa o pastor, a sua família, seu filho, a liderança, os homens desta igreja, as irmãs desta igreja, os jovens desta igreja, as crianças. Cuida deles, Senhor Deus. Eles são seu povo. Pedimos essas coisas no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Esse salmo é o salmo de Davi. E curiosamente, diga para mim, irmãos, qual era a ocupação de Davi antes de ser rei? Ele era pastor de ovelhas. Davi, ele foi pastor de ovelhas. Davi, ele entende muito bem o que Deus revelou ele aqui. Porque ele, Davi, na função de pastor, eu tenho certeza que ele experimentou muitas situações que aquilo que Deus estava fazendo com ele, Davi, porque é um salmo pessoal, né? Tanto é fato que ele começa assim: o Senhor é o meu pastor. Davi está falando da relação dele com o Senhor, é uma relação pessoal.
E certamente Davi, sendo pastor, ele deveria ter se envolvido em tantas situações que ele também cuidou das ovelhas em situações de risco. E vocês verão tantas situações de risco aqui. E Deus intervindo, assim como ele talvez intervia cuidando das suas ovelhas, ele demonstra que Deus também faz isso com o seu povo. Irmãos, esses 6 versículos aqui mostra para nós 2 maneiras que Deus cuida do seu povo. É muito simples entender isso. Esse texto demonstra 2 maneiras que Deus cuida do seu povo. A primeira maneira está entre os versículos de número 1 até o número 4. Vocês verão a primeira maneira que Deus cuida do seu povo, do versículo 1 ao versículo 4. Se os irmãos lerem o versículo 5 e 6, vocês verão a segunda maneira que Deus cuida do seu povo. E a primeira maneira que Ele cuida do seu povo é como pastor. Essa é a maneira que Deus cuida e governa seu povo, como pastor. E o texto, ele afirma uma coisa muito preciosa a todos nós. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ou seja, vem dele, né? O cuidado, o governo, é Ele quem me alimenta. E às vezes eu acho que é eu que me alimento, que é eu que cuido de mim mesmo, mas isso não procede. O texto fala: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E essa expressão, nada me faltará, preste atenção, porque você pode fazer uma leitura equivocada do texto. O texto não está falando que Deus vai atender a tudo o que você quer. Não é isso. O texto está falando que Deus não vai deixar faltar nada daquilo que Ele entende que você precisa. Aliás, quando Deus nos pastoreia, uma das coisas que Ele nos ajuda a vencer é a insaciabilidade. Sabia disso? Que nós somos seres insaciáveis? Nós somos um bichinho come-come. Você já parou para pensar o porquê o pastor é nômade? Todo pastor é nômade. E por que é que ele é nômade? Resposta: porque ele come a grama. Mas ele não come apenas a grama. Ele come a grama até a raiz. Ou seja, quando o pastor está pastoreando, às vezes ele tem que pegar o seu povo, as suas ovelhas, e levar para outros campos, porque aquele campo já era. Tem que esperar o replantio. Então, quando o Senhor Deus nos salvou, isso aconteceu com cada um dos senhores. Isso está acontecendo comigo. Uma das coisas que Deus tem feito na minha vida e na tua vida é ajudar você a vencer a sua insaciabilidade. Nós queremos tantas coisas, irmãos. Nós queremos ser tantas coisas. E Deus precisa me ajudar a vencer isso. E às vezes, para Deus me ajudar a vencer, Ele vai precisar tirar coisas da minha vida. E quando você faz uma análise numa perspectiva, olhando para trás, você percebe que Deus tirou tantas coisas de vocês para ajudar você a vencer a sua insaciabilidade. E Deus começa aí entregar a você aquilo que você precisa, não necessariamente aquilo que você quer, não necessariamente aquilo que você pede, porque Deus pode falar não para você. E eu vou dizer a vocês todos, é uma grande bênção Deus falar não para nós, porque se Ele respondesse sim a todos os nossos desejos, nós teríamos destruído as nossas vidas. Então o texto ele começa com essa afirmação: o Senhor é o meu pastor. E o Senhor é aquele que manda, é aquele que governa. O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar, porque Ele vai suprir as minhas necessidades. E aí ele começa a ampliar um pouquinho a ideia do cuidado dele como pastor. E os irmãos vão analisar comigo, a partir do versículo 2, a seguinte afirmação. O texto fala: Ele me faz repousar em pastos
verdejantes. Irmãos, aqui ó, é impossível uma ovelha repousar. Mas o texto fala que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Porque nós somos tão insaciáveis que nós chegamos ao ponto de sermos incontroláveis. E a gente vai devastando tudo. E a gente vai destruindo tudo. Se o Senhor não tivesse visitado os senhores, os irmãos, e tivessem salvado, vocês já teriam destruído a vida de vocês. Vocês já teriam destruído a família de vocês. Muitas famílias estão sendo destruídas porque elas estão sem um pastor. E é o pastor que impõe limites a ela. Você consegue imaginar uma ovelha descansando num pasto verde? É um contrassenso. O Senhor pode acalmar o nosso coração. O texto fala que é Deus que faz isso. Você percebe pela construção gramatical do texto. Na construção gramatical do texto, você percebe o pronome. Ele me faz. Não sou eu que me faço. Eu não tenho essa capacidade de me fazer repousar em pastos verdejantes. É Ele quem faz isso. Mas para Ele fazer isso com os irmãos, Ele precisa ser o pastor de vocês. Ele me faz descansar, repousar em verdes pastos. Veja como é fundo, como ele é profundo e também é sólido. Pastos verdejantes. O texto continua, o cuidado do Senhor. E tudo isso os irmãos perceberão que é Deus que está fazendo isso. Não é a ovelha fazendo isso para si mesma. Nós não temos essa prerrogativa. A gente não é assim. A gente destrói. A gente consome. Nós somos gafanhotos. O texto continua. Leva-me para junto das águas de descanso. Não sei se você já observou no campo o cuidado com as ovelhas. Mas o focinho da ovelha, o nariz da ovelha é tão próximo da boca, que se as águas não estiverem tranquilas, quando ela se debruça para beber água, ela é capaz de se afogar. O mesmo suprimento que pode dar vida, pode matá-la. E quantas vezes eu e você queremos tanto uma coisa, e pedimos tanto, e nós lutamos tanto, e nós queremos tanto, porque a gente está com aquela sede, que se Deus não acalmar o nosso coração, aquilo que Ele está nos dando é capaz de nos matar. E às vezes Deus tem que colocar um freio na vida dos irmãos, para que você acalme e descanse o seu coração, para que você possa usufruir, se beneficiar daquilo que pode gerar vida com tranquilidade. E ovelha é um bichinho desconfiado, é um bichinho arisco, ela é desconfiada, ela só confia no pastor. Eu lembro uma vez, eu ainda não, deixa eu pensar, eu acho que eu estava de férias no seminário, e férias do seminário, estava tendo uma EBF, e eu lembro que eu ia contar uma história de ovelhas para as crianças, mas eu queria fazer algo mais. E lá no Parque Residencial Cocaia, o bairro onde eu morava, tinha muitos criadouros. Eu fui lá numa fazenda e eu aluguei uma ovelha para levar ela para a igreja. E foi muito desafiador pegar aquela ovelha. Na hora eu amarrei uma cordinha no pescoço, porque eu ia sacrificar ela. Não, lógico que não, né, gente? Mas eu iria mostrar como era o sacrifício das ovelhas no Antigo Testamento. Aí eu peguei a ovelha e fui trazendo. Teve momentos que ela empacou, e eu puxava, um monte de gente olhando para mim, eu estava de gravata, suando assim, porque o pastor conhece o Cocaia, né? Nós nos conhecemos daquela região. O pastor, ele era da igreja do Moraes Prado, e eu era do Cocaia, né? Então o pastor conhece. Só tem ladeiras lá e a cidade é quente. Eu estava de gravata, assim, bonitinho, igual o pastor assim, suado, todo sujo, trazendo a ovelha para a igreja Batista Betel. E ela empacava. Teve uma hora que eu tive que pegar ela no colo.
Você consegue imaginar a cena? Que ridículo. Quando eu cheguei na igreja, eu estava todo borrado. Ela me sujou, ela me mordeu. Aí eu fui dar um banho nela. Você está fedida, fui dar um banho nela. Ela não deixou eu dar o banho nela. E eu ficava pensando, né? Porque eu tentava me colocar na posição de Deus, né? Imaginando eu, a ovelha. Eu acho que eu sou igualzinho essa ovelha aí. Deus está querendo me levar para o caminho certo e eu empaco. Aí Deus tem que me carregar. Aí ao invés de eu descansar, eu ainda acabo manchando e sujando. Aí passou os dias, eu tive que devolver a ovelhinha. Quando eu fui devolver a ovelhinha, eu descobri. Sabe o que era? Não era ovelha, era bode. Gente, eu me senti traído aqui. Gente, não é possível pastorear um bode. É impossível. Bode não come grama. Bode come lixo. Se você olhar os bodes soltos pela cidade, eles estão virando lata de lixo. Ovelha está comendo graminha. Bode, ele não precisa de pastor. Aliás, ele dá cabeçada no pastor. Se você dá as costas para um bode, ele derruba você. Uma vez eu descobri que um bode escapou dentro de um lugar onde tinha vacas e bois. Você sabia que o bode matou o boi com a cabeçada dele? Gente, isso aqui não é um livro dos Guinness, não. Eu estou falando, o bode matou o boi com a cabeçada. Sabia que na igreja, às vezes a gente pode confundir, e o pastor querendo pastorear as supostas ovelhas, e a gente percebe pastores machucados, feridos, só com as cabeçadas dos bodes, transvestidos de ovelhas. Bode não é pastoreável, ovelha é. Ovelha dá trabalho? Dá, mas ela é pastoreável, bode não é. E sabe quando você percebe que é bode? Quando você traz quando você traz os pastos verdes para ela poder se alimentar. Quando você tenta alimentar um bode com pastos verdes, ele fica revoltadíssimo. Não vê a hora de terminar o culto para ir embora. Porque tem aversão isso aqui. Porque ele não gosta de pastos verdes. Ele gosta de lata de lixo. Mas aqui nesse texto são ovelhas. E essa ovelha precisa descansar. E se os irmãos continuam na leitura, no versículo 3, que ainda está trazendo a imagem do pastor, né, a primeira maneira que Deus cuida do seu povo, ele continua: refrigera-me a alma. E aqui tem uma coisa muito interessante. A palavra refrigerar quer dizer trazer alento. Alento. Porque às vezes pode ser que você esteja sendo atribulado por tantas lutas, que a sua alma está perturbada. Tem um salmo que diz exatamente isso. Porque andas abatida, ó minha alma. Já ouviu esse salmo? Por que se perturbas dentro de mim? Às vezes nós estamos passando por uma situação tão tensa, que parece que a nossa alma está se debatendo dentro da gente. E quando nós falamos alma, nós estamos falando dessa parte imaterial do homem que tem vida além do corpo. Porque nós somos seres que possuímos uma parte material e uma parte imaterial. E a parte imaterial do homem se chama alma. E a alma, ela tem 3 características. Quais são elas? Alma quer dizer aquilo que você pensa, o seu intelecto. Alma é aquilo que você sente, suas emoções. E alma é a sua vontade, é a sua volição. Quando nós estamos atribulados, a nossa mente fica perturbada, as nossas emoções ficam perturbadas, e a nossa volição, a nossa vontade fica perturbada. Só existe um ser no mundo que pode refrigerar a minha alma, que pode tranquilizar a minha alma,
que pode trazer paz à minha alma, e é o pastor. E o texto fala que o Senhor, Ele, não sou eu. Olha a construção gramatical do texto. Olha lá. Refrigera-me a alma. Está se referindo ao próprio pastor, não está se referindo a ele mesmo. E o texto continua: guia-me pelas veredas da justiça. Os irmãos sabem o que é veredas? Veredas é um caminho. E essa palavra justiça quer dizer caminho reto. Às vezes eu acho e fico posando de bom moço, e fico elevando os meus predicados morais, dizendo que eu sou o cara. Mas eu não sou o cara. Eu sou uma pessoa arrogante. Eu sou um bichinho come-come. Eu sou mesquinho. Eu sou egoísta. Mas o texto fala que quando o pastor me encontra, ele me conduz pelas veredas da justiça. Deus acerta o meu caminho. Faz um contraste antes de você conhecer a Cristo, de agora que você conhece a Cristo. Você consegue perceber o caminho ou as veredas tortuosas que você andava e das veredas da justiça que você está tentando caminhar agora. Como que é possível uma pessoa imperfeita como nós andarmos no caminho certo? Só se estivermos sendo pastoreados. Por isso que quando um crente se desvia, ele volta para o caminho tortuoso. Porque sem o Senhor dirigir o meu caminho, eu não consigo, irmãos. Começa a faltar dos cultos para você ver. Você começa a se desviar. Você precisa do culto. Sabe por que você precisa do culto? Para você ouvir a voz do pastor. Para o pastor falar para você. E o texto fala isso a nós, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele faz isso não por causa de vocês. O texto fala que ele faz isso por amor do seu próprio nome. Quando ele pastoreia vocês, Deus está exaltando o seu próprio nome. Então Deus tem satisfação em cuidar de cada um de nós. Mas o texto continua, ainda nessa primeira imagem que o texto apresenta de Deus, da forma como Ele cuida de nós. O texto ainda diz: ainda que eu ande aonde? Talvez seja do conjunto de versos, o verso predileto da maioria das pessoas. O versículo 4. O texto diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, existe uma diferença muito objetiva. Se você ler o texto, peço aos irmãos que façam essa análise comigo agora. Existe uma diferença daquilo que está escrito no versículo 2 e 3, daquilo que está sendo escrito no versículo 4. Existe um contraste. Alguém consegue perceber o contraste aqui? Daquilo que ele está falando no versículo 2 e 3, daquilo que ele disse no versículo 4? Alguém consegue perceber o contraste? Se os irmãos analisarem cuidadosamente, sabe que os irmãos perceberão? Que no versículo 2 e no versículo 3, as coisas estão indo bem. Está indo tudo bem. Mas por que que está indo tudo bem? Resposta: porque Deus está no controle. Olha a construção gramatical. Ele faz isso. Ele me leva. Ele me guia. É Deus fazendo. Quando você vai para o versículo número 4, você percebe que as coisas não estão tão boas assim. Porque agora você tira o cenário bonito, você traz um cenário ruim. O vale da sombra da morte é um lugar de trevas. E se você perceber, o texto não fala que foi Deus que levou ele para lá. O texto fala de modo muito inequívoco que ele foi porque ele quis. O texto fala assim: ainda que eu, olha, ele mudou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não foi Deus que levou ele. O texto não fala
se ele tomou uma decisão impensável, o texto não fala se ele foi influenciado, o texto não fala se ele foi levado por mais alguém, o texto não fala, o texto fala que ele foi, não foi Deus. Você percebe isso no texto? Que quando está tudo bem, é Deus que está produzindo, mas quando o cenário muda, você não vê, pelo menos nas iniciais, você não vê mais a direção de Deus. Não quer dizer que Deus não vá atrás, porque Deus vai. Eu vou provar isso para vocês. Deus ainda vai atrás. Mas o texto começa dizendo que ele foi para o vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte é um lugar onde a ovelha ela corre risco. Risco de vida. Ela está em perigo. Aí o texto fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas como assim? Como que você não vai temer mal nenhum no vale da sombra da morte? Isso não faz sentido, porque no vale da sombra da morte, você deveria temer o mal, porque é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Mas o texto apresenta a nós a razão pelo qual ele não teme mal nenhum. O texto fala que o pastor foi atrás. Só que nesse texto aqui você não vê o pastor. Sabe o que foi que você vê? Os instrumentos do pastoreio. O texto não fala que ele viu o pastor, mas o texto apresenta que ele viu os instrumentos do pastor. E qual foram os instrumentos que ele viu no vale? O texto fala para nós o bordão e o cajado. E bordão e cajado não são as mesmas coisas. Sabe o que é bordão? Bordão é um galho de uma árvore. Cajado já é um pedaço de madeira que ele foi modelado de modo artesanal, que tem um formato peculiar. Já vou falar um pouquinho mais do cajado. Mas o bordão é um pedaço de um galho. E sabe por que é que o pastor pega o galho quando ele vai buscar a ovelha no vale? Tem duas razões principais. A primeira é para afugentar o lobo, para afugentar o mercenário, porque o pastor ele precisa defender o que é dele, e Deus defende os seus. Se alguém está tentando mal contra você, Deus vai defender você. Então ele pode pegar um galho e ele pode ir para cima do lobo. É interessante que Davi, quando ele fala que ele cuidava das ovelhas, ele falou isso para Saul, que quando veio um leão atacar o lobo, a sua ovelha, Davi falou que fez o que com o leão? Ele matou o leão. Davi vai dizer que quando uma ursa ataca suas ovelhas, ele como pastor faz o que com a ursa? Ele mata a ursa. O texto fala que Deus, para nos buscar, se necessário for, ele é capaz de defender você. Mas a palavra bordão aqui, vara, tem um outro sentido, que a gente encontra nas escrituras. Você já ouviu falar na expressão vara da disciplina? Em Provérbios fala muito disso. Essa palavra bordão é um sinônimo de vara, e vara é sinônimo de disciplina, de correção. Pode ser que às vezes você foi porque você pegou deliberadamente o caminho da rebelião. Deus vai atrás, e se necessário for, Deus vai disciplinar você no vale, que é o sentido da palavra bordão. A palavra cajado também tem duas aplicações bem interessantes. O formato peculiar do cajado, eu pensava, é interessante, às vezes eu via aqueles quadros, sabe, pintados, um pastor com uma ovelha no lombo, você já viu? E o pastor com um cajado, é tão legal aqueles quadros, né? E aquele formato peculiar
como chama isso aqui, Juliana? Como chama isso aqui, irmãos? Curva, é boa. Sabe para que serve aquela curva? Para encaixar no pescoço da ovelha. Trava o pescoço dela. Porque às vezes ela está tão cega no caminho que ela está tomando, que talvez se ela ver o pastor de súbito, é capaz que ela se assuste e corra. E o pastor está indo para salvá-la. Imagina ela correndo perto de um desfiladeiro. Se o pastor dá um passo, ela é tão louca que ela é capaz de saltar. E ela vai morrer. Então o pastor, ele laça a ovelha e a traz para perto. E por mais que ela tente se debater, o pastor a conduz para fora do vale. Porque esse é o objetivo. E levar para o aprisco, porque ela fugiu. Então ele laça a ovelha e a conduz para o caminho correto. Às vezes, meus irmãos, Deus precisa laçar você. Às vezes você está numa fase tão difícil e você está arredio. E Deus precisa laçar você. Interessante também que às vezes a ovelha ela corre muito rápido. Nós somos assim. O pastor pode pegar o cajado e fazer isso daqui, ó. Fuf! E ele mira na perna dela. E ele quebra as pernas das ovelhas. Ele quebra. Existem crentes que Deus tem que quebrar. E eu oro para Deus quebrar. Porque tem que parar. Eles vão se matar. E Deus precisa quebrar. Deus coloca essas pessoas de joelho de volta. Porque é um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Deus nos quebra e nos coloca no lombo. Ele não nos conduz, mas Ele nos carrega para fora. E sabe quando é que Ele vai tirar eu e você do seu lombo? Quando curar as pernas. E até lá eu vou ter tanto contato com a voz do pastor, porque o ouvido da ovelha vai estar tão perto da boca do pastor, que vai ouvir tantos comandos dele orientando as demais, que ela vai começar a ser reeducada a ouvir a voz do seu pastor. Ela vai reaprender. Quando ela for curada, ele tira ela do lombo e deixa ela no aprisco. Se ele a chamar, aí faz a fala de Jesus em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é o diabo não, gente, é o som só. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O texto fala uma outra coisa muito interessante para eu poder terminar essa primeira imagem apresentada pelo texto. O texto fala que o bordão e o cajado faz o que comigo no vale? O que diz o texto? Consola. Irmãos, sabe o que é que nós mais precisamos quando nós estamos numa situação muito difícil? Nós precisamos de consolo. E quando eu vejo o bordão e o cajado, aquilo volta a trazer paz no meu coração, no vale. Às vezes a gente pensa que para eu ter paz, eu não posso passar por problemas. Eu gostaria de afirmar a você nesta noite, que você pode estar passando por um vendaval. Você pode estar passando por uma grande tormenta e ainda ter paz. E só Deus pode fazer isso, gente. Eu conheço história de missionários, pastores, crentes piedosos, que passaram por grandes tribulações, por grandes lutas, e no meio da tormenta, eles tiveram paz. Porque Deus pode consolar o nosso coração. Amém? Amém. Isso quer dizer que Deus não precisa evitar o vale. Basta Ele nos livrar no vale. Você conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deixe-me falar a vocês. Deus poupou a fornalha? Deus permitiu a fornalha?
E Deus livrou eles da fornalha ou Deus livrou eles na fornalha? Deus livrou eles na fornalha. Deus pode permitir você passar por grandes lutas, mas essas lutas não vão destruir vocês, porque Ele pode livrar você no vale, não do vale, no vale da sombra da morte. Muito bem, então essa é a primeira imagem apresentada aqui pelo texto, né? A segunda imagem apresentada pelo texto, que descreve a segunda maneira que Ele nos pastoreia, está no versículo 5 e 6. O que diz o texto? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com cálice, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe qual é a segunda imagem apresentada pelo texto? Agora eu vou perguntar ao pastor: posso continuar ou eu paro? Pode continuar. Porque já deu horário. Os irmãos querem ir embora, pastor. Pode concluir. Irmãos, vocês me permitem continuar? Só mais um pouquinho. Eu vim de tão longe, poxa. Já vou terminar, tá bom? A segunda imagem apresentada aqui pelo texto é a imagem de um anfitrião. O texto no final fala: na casa do meu pai, na casa do Senhor. Onde é que está essa ovelha agora? Ela está na casa do Senhor. Olha que interessante. Primeiro o pastor estava levando ela para os campos, para os verdes pastos, para as águas tranquilas, para as veredas da justiça. Ela se perde, foi para o vale. Deus tira ela do vale e leva a ovelha para a casa do Senhor. Gente, essa figura apresentada pelo texto de um anfitrião, ela é tão fantástica, porque o texto fala aí, no versículo 5, ele diz assim: preparas-me uma mesa. Perceba que ele devolve o senhorio para Deus. Ele volta a falar de Deus agora: preparas-me. Não é ele que vai preparar uma mesa. E essa mesa não é uma mesa de juízo, é uma mesa de refeição, porque está na casa do Senhor. Preparas-me uma mesa. E essa mesa de refeição, você sabe que os judeus, eles são ricos em protocolos. Para um judeu convidar você para fazer uma refeição, é que ele tem que ter com você uma autoestima. Você não faz uma refeição com ele. Eles são cheios de protocolos. E o texto está falando que a ovelha que foi resgatada do vale, ela quer estar não no aprisco. Ela não quer mais os campos verdes, as águas tranquilas, sequer quer o vale. O que ela quer é estar na presença do Senhor. Preparas-me uma mesa. Só que ele coloca aqui algo que chama muito a nossa atenção. Ele coloca assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Por que ele colocou aqui adversários? Sabe qual é a possibilidade aqui? Que Davi, ele tinha coisas para acertar com pessoas. E muito provavelmente essas pendências fez com que ele se perdesse, que levou ele para o vale. E se alguém vai me tirar da vontade de Deus, não é o diabo, são pessoas, são os nossos adversários. E talvez você esteja aqui e você esteja passando por uma luta em relação a alguma pessoa. Pode ser um filho, uma filha, seu cônjuge, um irmão aqui da igreja. E quando ele fala para o Senhor preparar uma mesa na presença, ou seja, não quero mais evitar,
a pessoa. Não quero mais desprezar a pessoa. Eu não quero mais ignorar a pessoa. Eu quero conversar com ela de frente. Senhor, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E essa mesa de refeição traz o sentido que a pessoa quer acertar. Eu não quero continuar com essa angústia. Eu preciso tirar esse peso do meu coração. Isso está me destruindo. E se eu continuar assim, eu já sei onde eu vou parar. Eu vou cair no vale da sombra da morte. Preparas-me uma mesa, Senhor. Eu preciso acertar. Não tem mais como fugir. Não tem como postergar. Eu preciso acertar. Mas ele não força a situação. Mas ele pede para Deus. Aí ele continua: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essas duas expressões é uma expressão que tem um sentido cultural, que quando o anfitrião recebe seus convidados, ele, para demonstrar satisfação de tê-lo no seu lar, o texto fala que era comum derramar óleo, que seria um perfume, sobre os hóspedes. É como se Deus estivesse falando: na presença do seu adversário, quando você for tratar com ele, fique em paz, eu te abençoo. Eu te abençoo na forma de você for tratar com aquela pessoa. Aí ele diz, no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba que agora ele não quer mais nem sair da casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele acertou com seus adversários. É como se Deus devolvesse ele para a vida. Porque até então não conseguia mais viver. Porque aquela mágoa, aquela ofensa, aquele rancor estava consumindo ele. Deus devolve ele para a vida. E a bondade e a misericórdia iriam seguir essa ovelha. A partir de agora. E talvez você queira isso. A bondade e a misericórdia. Mas você precisa acertar. Para todo sempre. São duas figuras apresentadas pelo texto. Deus é o meu pastor. E Deus também é o meu anfitrião. E essas duas figuras são figuras do cuidado dele para conosco, do cuidado dele para com você. Fecha seus olhos, por favor, abaixa sua cabeça. Vou pedir a Juliana que vá ao piano por alguns instantes, todos de cabeça baixa, de olhos fechados. Talvez você esteja aqui, você esteja passando por alguma luta pessoal, alguma tribulação. Talvez na medida que você foi ouvindo a mensagem, situações foram trazidas à sua memória, pessoas foram trazidas à sua memória. Pode ser alguém que faz tempo que você está longe, pode ser pessoas que aconteceu algo recentemente, mas que está lá, incomodando você. E talvez você diga: Pastor Mário, a mensagem falou ao meu coração, eu entendi, ora por mim. Alguém assim? Eu gostaria de orar por você. Amém, pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Pastor, me inclua. Amém, já te vi. Deus te abençoe. Mais alguém? Amém, obrigado. Pastor, ore por mim também. Deus falou comigo nesta noite. Alguém? Levanta uma de suas mãos e eu vou orar por você. Amém, pode abaixar. Ok, já te vi também. Talvez você esteja aqui e você diga assim: Pastor Mário, eu não quero apenas orar pela minha vida, mas eu não sei onde eu vou passar a minha eternidade. Eu não sei qual é o destino eterno da minha alma. Pastor Mário, eu não sei se eu vou para o céu. Eu tenho dúvidas da minha salvação. Eu gostaria de pedir
para o pastor orar, para Deus trazer certeza no meu coração, aonde eu vou passar a minha eternidade. Talvez você esteja aqui e você está lutando com essas áreas, e eu gostaria de orar por você também. Pastor Mário, ore por mim, eu tenho dúvidas da minha salvação. Eu não vou chamar seu nome, fica tranquilo. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Estão todos de cabeça baixa. Mas talvez você esteja aqui e você não tem certeza do lugar onde você vai passar a eternidade. Mas você não quer sustentar mais essas dúvidas. Pastor Mário, ore por mim. Eu gostaria de ter certeza da minha salvação. Alguém assim? Levanta uma das suas mãos e eu vou orar por você. Pastor, eu não sei onde vou passar a minha eternidade, mas eu gostaria de tirar essas dúvidas. Alguém? Assim? Alguém? Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que tivemos nesta noite de um culto diferenciado, de ouvir a sua palavra. Obrigado pela acolhida que os irmãos deram a mim e a minha esposa.